Olá, Emanuel aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o SD. A minha ideia é mais só passar uma visão geral. Vou deixar alguns materiais da descrição do vídeo com informações mais aprofundadas para quem quiser conhecer mais do workflow do SD. E já começando ali, o USD, que significa Universal Scene Description, descrição universal de cena. O USD ele tem um dicionário próprio e a gente começa a ouvir falar sobre prims e kinds. No USD, tudo é considerado um prim. Uma malha é um prim, a luz é um prim, os materiais são um prim. E os kinds é a forma de organização, a hierarquia organizacional do USD. A gente tem, por exemplo, os componentes, que são os elementos isolados individuais ali, como, por exemplo, roda, capô, monitor. Aí temos o grupo, que é o agrupamento desses componentes, que aí, por exemplo, é o carro montado, que é formado pelo todos os componentes que a gente fez separadamente. E o assembly, que aí a gente está trazendo, além dos carros, casas, então montando a nossa cena. A gente está criando um grupo ainda maior. Enquanto o grupo é um agrupamento de componentes, o assembly é um agrupamento de grupos. E o SD nos permite também trabalhar com a organização dos arquivos. Por exemplo, quando a gente cria um componente ali, um asset, a gente fez um carro e a gente pode criar variações desse carro, seja de modelagem, seja de textura. Então, o mesmo arquivo USD pode armazenar essas informações de diferentes, tanto malha quanto materiais, facilitando a nossa vida ali na hora de puxar esses arquivos, não tendo que puxar vários arquivos diferentes. No mesmo arquivo ele já aponta para suas variantes. E também temos as coleções. Ele funciona como a gente tem alguns assets ali que a gente quer criar um grupo. Por exemplo, a gente tem um grupo de árvores, a gente tem um grupo de tocos, a gente tem um grupo de pedras, a gente tem um grupo arbustos. E a gente quer escaterar tudo isso considerando um grupo só. Então a gente cria uma coleção e essa coleção a gente vai usar ela para fazer o scatter. A coleção acaba nos auxiliando bastante nessa situação, por exemplo, de criar um scatter na nossa cena. A gente também pode, na questão de organização, criar coleções que tenham um mesmo prefixo. No Houdini a gente consegue fazer isso de uma maneira bem fácil. Por exemplo, a gente tem um grupo de assets tem elementos de neon e todo asset que tem esses elementos de neon, ele vai ter o nome neon junto nesse asset. No Houdini, a gente consegue estabelecer ali todos os assets que tem na nossa cena com esse elemento neon vai estar na nossa coleção. Também a coleção também nos ajuda a agrupar elementos para facilitar também na hora, por exemplo, de fazer o layout de uma cena. O USD, ele trabalha na lógica de camadas. O trabalho é 100% não destrutivo, nós nunca salvamos nada por cima. Na teoria é lindo até você entrar na produção e você vai lá e você mesmo faz a cagada e tem que corrigir ali depois, abrindo o arquivo. Mas enfim. Pensando nessa questão de camadas, a gente tem a regra de opinião, os overrides. O modelador salva o arquivo, digamos aqui, nossa primeira camada que a gente está criando, o modelador criou. O animador importa esse modelo, ele faz uma referência e empilha uma camada acima. Então, o animador vai pegar o arquivo que foi gerado pelo modelador para trabalhar, gerar animação, criar o cache da animação. Aí, por exemplo, nessa situação aqui que a gente está com 3 camadas, com a regra da opinião, se a camada 1 diz que o objeto é azul, mas aqui na camada 3 de iluminação e efeitos, ele diz que agora esse objeto vai ser vermelho, ele vai ficar vermelho. A última camada cria a opinião mais forte, sem apagar o arquivo original. Então eu puxo a referência, eu altero na minha etapa de iluminação. Se eu vou no meu arquivo original, ainda vai estar azul, mas no arquivo
lá da iluminação vai ter essa mudança. Isso funcionaria mais ou menos assim. Na etapa de modelagem vai ter um asset model.usd, o pessoal da animação vai puxar esse asset model USD, vai criar a animação e vai exportar como um animation.usd. E, por sua vez, o pessoal da iluminação vai pegar a informação da animação ali, esse animation.sd, vai trabalhar em cima, criar toda a iluminação de cena, deixar tudo bonitão ali para renderizar e vai salvar esse arquivo como um lighting.sd. E cada um desses USDs a gente chama de camadas USD. Por isso que a ideia do USD é mais do que só uma extensão. Ele tem também uma ideia de gerenciamento de arquivo e de projeto. Para o seu pipeline não virar uma bagunça, o USD é dividido em 2 grupos. O asset, o ator, ele trabalha com objetos isolados, cadeira, ventilador, travado na origem, guarda materiais e variantes, mas ele não armazena nem câmeras e nem cenários. Já o shot, o palco, é a cena final, onde ocorre a ação. Você referencia, carrega os assets aqui, layout, iluminação, animação e efeitos. Você nunca modela no shot. Isso daqui é algo importante. O shot é feito para a gente trabalhar ali com as cenas em movimento, fazer as animações, trabalhar com o light e o render ali. A parte do shot, a parte pensando no cinema tradicional seria ali a gente no set de filmagem. Eu trouxe aqui o Karma, aqui mais como uma curiosidade. Alguns estúdios têm adotado o Houdini como ferramenta para trabalhar com o USD, porque ele já foi pensado, essa parte do Solaris foi montado desde o zero ali para funcionar diretamente com o USD. E o Karma, ele é um renderizador que foi concebido já pensando nativamente com esse Hydra Delegate, é o sistema oficial de renderização do ecossistema USD. Ele lê o banco de dados do USD com uma otimização brutal que motores antigos não conseguem igualar ainda. Eu preparei um asset no Houdini só para mostrar essa questão da montagem dentro do Houdini. Aqui eu montei 2 setups. A gente trabalhando, por exemplo, eu vou criar um asset aqui, USD, dentro do Houdini. A gente tem um método manual aqui, que eu, fazendo alguns projetos e estudando um pouco, acabei entendendo como funciona essa montagem manual. O Houdini também tem um criador de componentes aqui, que ele já é otimizado para gerar assets também. Ele não trabalha muito bem com ferramentas de pipeline que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Ele basicamente entra em conflito com o Ion ou Prism da vida. Aí a gente... Isso aqui eu acho interessante para projetos pessoais. Ele já tem a estrutura esperada do USD, mas aqui, já mostrando a estrutura, eu quero criar o asset do lado Hubertoy, que é o objeto de teste dentro do Houdini. Com Node primitiva, eu comecei inicializando o meu componente. Então aqui eu chamei ele de componente e aqui eu nomeei qual vai ser o nome do meu componente. Aqui vai ser o nome lá, Hubertoy. Aqui eu já defini qual a hierarquia desse meu asset. Aqui vai ter uma geometria e a gente vai ter uma geometria do tipo render e uma geometria do tipo proxy. Essa é uma das coisas legais do USD. A gente consegue otimizar as nossas malhas aqui no mesmo arquivo. Então eu consigo gerar uma geometria com mais detalhe que vai ser o nosso render, e a gente vai ter uma geometria mais simplificada e otimizada aqui que vai ser o nosso proxy. E a gente consegue definir isso na viewport depois, principalmente quando a gente está na etapa de layout, animação. A gente precisa às vezes ter uma visualização mais rápida ali no software 3D, e tendo essa otimização de puxar só a geometria low poly ali, a gente já ganha
alguns bons minutos ali de visualização de tela. Aí depois eu trouxe aqui a malha do Hubertoy aqui em alta e outra aqui, uma versão simplificada. E a organização foi só trazer o Hubertoy. Eu precisei criar um name para ele aqui, dizendo qual é o nome desse asset, aonde eu vou salvar esse asset aqui na geometria, render aqui, e o nome dele eu chamei de Toy. E no proxy eu só tenho o Hubertoy, fiz um poly reduce aqui ele tá com 12.000, caiu para 1.000 e pouquinho aqui, e na nomenclatura eu só joguei ele aqui pro nosso proxy, e dando um merge aqui a gente tem as duas geometrias aqui existindo. Só que se eu fizer exportar só isso daqui, quando eu abrir na viewport, ele vai estar com as duas geometrias aparecendo. E a gente precisa criar uma configuração posterior. Aqui eu só defini qual vai ser a primitiva padrão aqui. Então todos os elementos que tiver na pasta aqui de geo vai ser considerado como padrão aqui. Aí o proxy eu puxei quem vai ser proxy aqui, e aqui eu puxei quem vai ser o render, e também deixei estabelecido quem vai ser o proxy para essa geometria. E só vou vir aqui rapidinho, vir para cá, e se eu remover aqui, a gente não enxerga mais nenhuma geometria porque não tem nada selecionado aqui. Agora eu estou vendo o proxy, voltei a ver o render, e aqui é uma estrutura que tem já no Houdini. Se eu colocar Component Builder e clicar aqui, ele já cria esse template aqui de nodes pré-setados para montar um asset. Então aqui a gente vai montar o asset em si. Então eu trouxe o Hubertoy, aqui eu já fiz a redução, então aqui vai sair o que for para render e aqui vai sair o que for para proxy. E aqui se tiver algum elemento ou alguma extra ali que vai ser utilizado em simulação, a gente jogaria para cá. E se a gente for ver aqui, ele fica com o nome asset aqui, um shape, e aqui a gente aplica o material, se tiver, só coloquei uma cor sólida azul aqui, e aqui eu nomeei como Hubertoy, e a gente tem já ele estruturado aqui e com o material aplicado. E é isso. Trouxe aqui mais como a título de curiosidade, também trazendo, vou deixar link de alguns vídeos para quem quiser ir mais a fundo sobre esse universo do USD. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.